Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e este aqui é o Que História é Essa, um canal reservado aos assuntos de política, de cultura, entretenimento em geral e também um pouco de educação, afinal é minha área de formação. No episódio de hoje a gente vai comentar um pouco da polêmica envolvendo Felipe Castanhari, o dono do canal Nerdologia, muito famoso aqui na plataforma YouTube, que versa sobre variedades da cultura pop em geral e recentemente, ou não tão recentemente, acho que já faz algum tempo, tem falado bastante de história, alguns especiais bastante longos aqui na plataforma. E aí, o que aconteceu foi que Felipe Castanhari resolveu, então, a convite da Netflix, embarcar numa nova empreitada, em fazer uma série que, assim como o seu canal, abordaria os assuntos de curiosidades, de mistérios, ciências e história, certo? E até aí nenhum problema. Na verdade é só um influenciador digital, um apresentador, um produtor de conteúdo migrando de uma plataforma para outra, fazendo o que ele já costumava fazer. Porém, dessa vez aconteceu um pouco de burburinho, uma fofoca, algumas tretas, por assim dizer, né? Por mais que eu, enfim, odeio usar essa terminologia. O que acontece é que algumas pessoas não receberam muito bem a ideia de Castanhari produzir conteúdo ligado à história, ligado às ciências, sendo que ele não tem nenhuma formação na área. Pelo menos eu não sei qual é a formação do Felipe Castanhari, mas supõe-se que não seja ligado às ciências, não seja ligado à história, e com certeza ele não tem uma licenciatura, ele não é um professor, ele não é um acadêmico. Isso provocou a ira de algumas pessoas. A ideia é a seguinte, e essa é a polêmica e esse é o assunto do vídeo. Será que uma pessoa da área da cultura, do entretenimento, pode produzir conteúdo de divulgação científica? Ele está roubando o espaço de outros profissionais? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Bom, correndo o risco de que essa abertura tenha ficado maior do que o próprio vídeo, afinal eu acabei me alongando bastante no assunto, nós vamos trabalhar então hoje sobre essa questão do Felipe Castanhari, se ele está roubando o espaço, ou se não roubando espaço, ele está atrapalhando a divulgação científica, porque ele não é um especialista, ele não é a pessoa certa para falar sobre isso. Para a gente chegar no coração do assunto, e eu peço perdão se eu me alongar muito, tem muitos outros vídeos que tratam disso de maneira mais breve, mas eu acabo sendo prolixo, né? Eu acho que a gente tem que passar por algumas coisas básicas. Primeiro, sobre um ponto da nossa cultura brasileira em específico e outro sobre uma cultura mundial. Eu já explico. Sobre a nossa cultura brasileira, eu gostaria de falar sobre academicismo ou de bacharelismo. Aqui no Brasil nós vivemos num país muito desigual. E como é um país muito desigual, nós temos uma elite, e isso não é crítica esquerdista, etc. Isso é fato. O país ele é desigual, eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, ele é desigual. Você tem uma camada de pessoas muito ricas que concentram a riqueza do país, uma pequeníssima classe média, a classe média acha que ela é numerosa, e um fosso gigante de pessoas pobres. Para você ter uma ideia de como isso funciona, se na sua família você tem uma renda per capita de R$2.000, mais ou menos, o que significa, se você pegar o dinheiro que todo mundo recebe na sua casa e dividir pelo número de pessoas, se esse número der mais de R$2.000 por pessoa, você já está acima de 80% da população brasileira. 80% da população brasileira. Então, com uma renda de R$2.000 morando sozinho, por exemplo, você já estaria acima de 80% da população brasileira. Você já seria da elite, por assim dizer. Mas na verdade não é elite, você é aquela classe média minúscula que fica entre os muito poderosos e a massa de pessoas mais pobres. E o que isso tem a ver com Castanhari, o que isso tem a ver com academicismo ou bacharelismo? Bom, essa classe média pequenininha, ela precisa de alguma coisa para separar ela do resto. Porque vivendo com R$2.000 você não é tão diferente assim da pessoa que vai batalhando no dia a dia. Inclusive, você tem uma bela chance de se tornar um pobretão, de se tornar uma pessoa miserável do dia para a noite. Eu não tô falando que isso é degradante no sentido de que é uma coisa ruim de caráter, mas é uma coisa ruim de vida. Ninguém gosta de ser pobre. Ninguém. Quem gosta... É como eu vi uma vez, quem gosta de pobreza é intelectual. O pobre não quer ser pobre. O pobre não fica alegre de ser pobre. Se ele pudesse, ele seria rico. Se ele pudesse, ele seria melhor de vida e teria dinheiro para, enfim, dar uma condição de vida melhor para sua família, né? E o cara de classe média que ganha uns R$2.000, R$3.000, ele precisa de alguma coisa para dizer que ele é diferente do restante e que ele não está suscetível a essa queda. E essa coisa se chama diploma universitário.
Resumidamente, a classe média ela precisa de um signo, de símbolos, de coisas que digam eu sou diferente desse resto e eu estou protegido. E o diploma, a graduação, é esse grande símbolo que nós temos. Você tem essa classe média iluminada, não só de esquerda, mas os engenheiros, os médicos, etc., às vezes formados em universidades mequetrefes, em profissões meia-boca, profissionais que não têm eira nem beira, mas por terem um diploma eles se sentem diferentes da ralé. Ainda que por apenas um instante eles podem acabar caindo, né? Por exemplo, nessa crise, o tanto de gente que foi desempregada e acabou caindo no fosso dos miseráveis não está escrito, né? Muita gente tendo que recorrer ao auxílio de R$600. E é isso o que justifica um pouco da ira em relação ao Castanhari. Eu posso estar errando no meu palpite, e é claro que é uma análise, mas muito da raiva que algumas pessoas no Twitter manifestaram em relação ao Castanhari tem a ver com a nossa cultura do bacharelismo, do título, da beleza de ter um título. Então essas pessoas olham para o Castanhari e falam, quem é esse cara que pode falar sobre o assunto da graduação como se a faculdade não valesse nada? Como assim a faculdade não é uma coisa que transforma você num alecrim dourado? Como assim a faculdade não é um signo de distinção memorável, uma honra ao mérito? E a verdade é que não é. A faculdade ela é esse símbolo de distinção social, ele é uma capacitação profissional, e na falta de outra prova melhor, é claro que eu vou confiar melhor num cara que é formado na área do que num leigo. Mas ele não é um símbolo tão importante assim. E muito da ira em relação ao Castanhari, ainda que ele cometa erros, tá? Alguns dos seus vídeos sobre história comete alguns erros por imprecisões históricas. Aquela parte do politicamente incorreto foi o mais criticado, né? Porque ele usa bastante o Narlock, que é um jornalista, não é nem um historiador de formação, né? E então ele é criticado, mas a verdade, essa é a minha opinião, tá? Eu, Luiz, professor de história, eu acho que ele não comete tantos erros assim. Ou pelo menos ele comete tantos erros quanto um profissional da área. Ele tem um lugar de fala, na minha opinião, é claro. Ele pode falar de história, ele pode falar de curiosidades, tão bem quanto, e às vezes até melhor, do que um professor de história. E mais, ele fala que ele pesquisa, ele se assessora, ele vai atrás de fontes, etc., e ele tem uma cobrança, na verdade, um feedback muito mais imediato e muito mais cruel até do que um professor. Professores acadêmicos, e você que fez faculdade, você sabe disso, eles ficam acomodados ali na sua torre de marfim, eles estão acostumados a não serem criticados. Quando um aluno de graduação vai lá e discorda do seu professor, às vezes o cara é idiota mesmo, ele merece tomar uma patada do professor, né? Porque ele acabou de chegar, ele quer botar ordem, mas não. Muitas vezes o professor, ele se acomoda porque ele sabe que ele pode humilhar os alunos, que ele pode, enfim, fazer o que quiser ali com aqueles meros graduandos e tá protegido na universidade. Ele se acomoda e ele propela a senso comum. O tanto de besteira que eu ouvi, por exemplo, o professor falar da dívida pública e outras coisas de orçamento básico e finanças públicas não está escrito. Porque essas verdades elas são inquestionáveis. Já um produtor de conteúdo, assim que ele fala uma coisa fora do tom, vai ter milhares de pessoas criticando. E às vezes as críticas são injustas também, então ele vai ter que ponderar, ele vai ter que filtrar, ele vai estar. E o Castanhari está submetido a esse filtro o tempo todo. O filtro dos telespectadores, o filtro dos patrocinadores, o filtro da própria plataforma, que vai poder censurar como discurso de ódio, como etc e tal, e vai poder restringir o acesso do conteúdo dele. Ainda mais com essa coisa de fake news agora, é mais um outro filtro. Então ele tem, às vezes, até uma cobrança maior do que os professores. Então, ao meu ver, muito desse ódio em relação ao Castanhari tem a ver com essa questão de classe, da classe média. A classe média fica incomodada e quer dizer para o Castanhari, você não pode fazer isso, porque diploma é um negócio muito importante. Então, quando o Castanhari questiona o valor do diploma, ele está tirando a medalhinha da classe média. A classe média percebe que ela não é bosta nenhuma. Eu falo com todas as palavras, não é bosta nenhuma. Você ser de classe média não te torna tão diferente assim. E ter uma faculdade também, infelizmente, não necessariamente vai te tornar uma pessoa tão conhecida assim no assunto. É claro, como eu disse, se eu tiver que escolher uma pessoa ali do nada e falar, eu vou confiar num especialista ou numa pessoa que não tem graduação, eu confio mais no especialista. Mas já passou o tempo de que a gente tenha que se fiar por essa característica. E indo adiante. Outra coisa também, e aí como eu disse, é de cultura mundial agora, não só da cultura brasileira, é a cultura do Twitter. O pessoal fala de cultura de cancelamento, etc, mas isso vai antes, né? É a questão de você fazer uma manchete, fazer seu nome e fazer declarações impactantes.
No Twitter, você tem pouco espaço e aquela plataforma é feita para você realmente gritar. Então apareceu a oportunidade de criticar, e as pessoas foram criticando e aquilo foi crescendo. Algumas pessoas estão criticando meio que no embalo, então eu acredito que muitas dessas críticas elas vão desaparecer conforme a série dele for estrear e ele for fazendo seus capítulos e, enfim, vai ser um assunto do passado. Veja, essa questão estourou no Twitter no dia 17 de julho, hoje é dia 20, quando eu tô gravando, acho que eu vou soltar no dia 21 ou hoje mesmo, e mesmo hoje já é assunto velho. Então, muito disso era só pra, enfim, fazer manchete. Então nós temos essa questão do bacharelismo e também de fazer manchete. Eu acho que muita gente queria só ter um retweet ali, queria ter um dos seus comentários nos seus trending topics, aparecer. Mesmo eu fazendo um vídeo agora, é possível que eu me enquadre nessa característica. Por que eu tô falando sobre isso? Isso é tão importante pra mim ou eu tô tentando embarcar na onda das ideias propagadas? Então nós temos essas duas questões, né? E essas duas apontam numa defesa do Castanhari, mas o que nós poderíamos falar em relação ao ataque ao Castanhari? Nós estamos passando num momento bem peculiar da história brasileira e também americana, porque a gente está copiando muito do exemplo dos Estados Unidos, que é do anticientificismo, uma cultura que ataca a ciência. Isso está acontecendo. Membros do governo ligados ao Bolsonaro, ao olavismo cultural, né? E eu vou falar isso com todas as palavras, pessoas associadas ao Olavo de Carvalho vão usar esse discurso, vão falar que a cultura científica não é confiável e que o discurso da ciência é apenas um discurso dentre vários outros, né? E que tem um senso de verdade, uma percepção de realidade que ela vai além da ciência. Reduzindo muito, é isto. Mas se você for atrás do perennialismo, das influências do Olavo, está ali. Existe uma experiência de vida que você pode relatar e sentir a sua experiência no seu redor, que ela pode ir além da ciência, e que a ciência newtoniana e etc., kantiana, tudo mais, ela pode ser superada por um senso de verdade que está acima da ciência. Se você conversa muito com esses caras da direita conservadora, muito aliados à Igreja Católica, a um fundamentalismo cristão, e eles são cristãos fundamentalistas, todos eles, os olavistas, você pode perceber, tem isso aí. O Bolsonaro até se aliou com evangélicos, mas é sobretudo cristãos, católicos e fundamentalistas, né? E me acuse de espantalho, não ligo pra isso. A questão é que existe uma cultura anti-ciência, uma cultura que desacredita as evidências, que vai falar que tem pesquisas indo para todos os lados e que não dá para confiar no discurso científico. E a série do Castanhari e o fato dele não ser um especialista pode sim contribuir para alargar esse fosso de desconfiança em relação aos especialistas. Pode induzir as pessoas a quererem confiar em qualquer pessoa, a confiar num discurso que seja mais agradável e não necessariamente mais verdadeiro e mais metodológico e mais sério. Então existe sim um perigo desse tipo de fenômeno colocado ali pelo Castanhari, pela divulgação científica de entretenimento, né, que é o que ele faz, ser alargado, você alargar o fosso ali da diferença entre o discurso hegemônico, o discurso que domina as redes, ou seja, aquilo que está na TV, e o discurso científico. Existe uma pobreza intelectual das pessoas, porque a criança ela vai para a escola, ela tende a aprender aquela linguagem científica e não aprende. Seja por incompetência dos professores, do plano de ensino, do sucateamento, pode ter vários fatores. O que acontece é, as pessoas vão para a escola e não aprendem a linguagem científica, e agora tem um pessoal que fala que não é para confiar mesmo na ciência. Aí chega o Castanhari, ele não é cientista e ele está lá falando sobre ciência, então a coisa fica mais vulgarizada ainda. Então nesse sentido, é perigoso? Sim. Mas o quanto é perigoso? E aí eu vou permanecendo e caminhando para minha conclusão aqui do vídeo. Eu acredito que o Castanhari está longe de ser o culpado ou longe até mesmo de piorar o problema, tá? Apesar dele fazer parte dessa vulgarização do conhecimento científico, eu acho, e ênfase em achar, porque é uma opinião ainda em desenvolvimento e eu dou a minha cara a tapa para me corrigir caso eu esteja errado, que ele mais ajuda do que atrapalha. Porque ainda que ele vulgarize o conhecimento científico, pelo menos ele está divulgando de certa forma e tem algum rigor na pesquisa dele. E mais, ele tem a confiança de muitas pessoas que cresceram vendo os vídeos dele, que passaram a adolescência vendo os vídeos dele, e eu considero ele particularmente uma boa influência dentre todas as outras que existem por aí, né? No mundo de Olavo de Carvalho, de Nando Moura e de Clarion e um pessoal um pouco esquisito que tem por aí na internet, ter um indivíduo ali da estirpe do
Castanhari acho que ajuda. Assim, mesmo o Felipe Neto, que ele se faz de progressista e tal, mas ele é o puro do senso comum. Foi absolutamente assustador o fato dele ter dado uma reportagem pra Times, se eu não me engano, para uma mídia internacional. Eu não acho que ele deveria chegar nesse ponto, mas enfim, não cabe a mim decidir. Então, dentre tudo isso que está acontecendo, eu acho que a questão do Castanhari ela é muito mais benéfica do que maléfica. Ela muito mais nos ajuda, nós, divulgadores de conhecimento, eu, professor de história, eu formado, eu, bacharel. Nossa, grande porcaria eu ter um diploma na universidade mais prestigiada da América Latina. Eu falo isso com arrogância porque eu me orgulho, mas não significa nada. E ele está do nosso lado e às vezes é meio patético esse tipo de narrativa e reducionista de nós contra eles, mas o momento é um pouco disso e eu acho que Castanhari está do nosso lado, ainda que existe esse problema da vulgarização. Quem é da esquerda, quem é das assembleias, reconhece esse termo, que eu vou dizer agora, que é o do apoio crítico. Então eu declaro o meu apoio crítico a Felipe Castanhari. Eu apoio a sua iniciativa. Eu acho que ele está fazendo uma coisa interessante, pode ser muito legal. Como eu vi alguns exemplos que ele citou, por exemplo, né? Ele citou que o Bickman, né, fazia conteúdo e não era cientista. Eu ouvi de uma amiga não, do amor da minha vida, ali, da Jéssica, que Ana Maria Braga, ela cozinha há muitos anos, ela leva para o seu programa ali pessoas para cozinhar, para ver as receitas, e ela não é cozinheira, por exemplo. Ela não é cozinheira e divulga essa natureza desse conhecimento. É claro que, se tratando de história e de ciência, a coisa é mais delicada, né? Mas não deixa de ser verdade que você não precisa ser um especialista para divulgar. Ele é um diretor, ele é um apresentador e ele tem algum tato em relação à experiência, em relação ao crivo de fontes, né? Então eu acho que vai ser muito útil aí, né? Cabe mais uma questão ali, né? O que é criticável, na verdade, e que não dá para defender o Castanhari em nenhum ponto, foi a reação que ele teve. Eu vou ler os tweets que ele propalou depois que ele recebeu críticas. Ele escreveu o seguinte: uma galerinha aqui no Twitter acha que só pode fazer conteúdo de ciência e história quem é da área. Pensamento egoísta que mostra que eles não têm nenhuma preocupação com a disseminação desse conteúdo para o grande público. Realmente, eu disse que algumas pessoas não estão preocupadas, estão mais querendo, enfim, ganhar ibope com seus tweets. Mas ele continua. Estou há 9 anos produzindo esse tipo de conteúdo, mesmo não sendo historiador ou cientista, entendam que eu sou apresentador em Caps Lock e diretor em Caps Lock, que se uniu a especialistas para trazer esses temas de forma mais simples e didática. O Bickman não era cientista, Marcelo Taz não era professor, eles não tiraram espaço de ninguém, É difícil de entender? Olha, a reação dele teve um pouco de arrogância, porque assim como os bacharéis, os especialistas estão receosos de serem tirados do seu patamar, Castanhari também é da mesma classe média tacanha. Ele talvez tenha um pouco mais de dinheiro, condição, mas ele também precisa mostrar a sua titularidade, essa importância que ele tem como diretor e apresentador. Mas como eu disse, ele também, assim como nós, não é bosta nenhuma. A gente é da classe média, ali daquele meiozinho ali, né? Daquela burguesia falida entre a pobreza imensa do nosso país e a verdadeira elite, né? É isso. E aí ele precisa se afirmar dessa maneira bem patética e é quase infantil. Mas paciência, né? Faz parte. Se você é atacado diuturnamente, todas as vezes, acho que uma hora você fica de saco cheio, então dá pra entender porque ele fez isso. Então, resumindo as conclusões. Ele faz mais bem do que mal, né? É isso. Ele colabora, sim, para a vulgarização do conhecimento científico, mas ele não é o responsável por esse fenômeno. E, por fim, a última coisa, a reação dele nos tweets não é indefensável. Foi meio ridícula, mas as pessoas falam merda no Twitter e é por isso que eu tô no YouTube. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir, comentar aqui também a sua opinião, que é muito importante. Agradeço a todos que me ajudaram no conteúdo, que deram suas opiniões, seus feedbacks e, é claro, até a próxima.